No coração de quase toda a nossa segurança digital, sabe? Das senhas que protegem nossas contas, até as criptomoedas que estão aí movimentando a economia, existe um conceito que é fundamental e muito poderoso. Pensa nele como uma impressão digital única para os nossos dados. Hoje, a gente vai desvendar o que é o hashing. E para começar, vamos com uma pergunta que parece um paradoxo, né? Pensa comigo, como é que um site consegue confirmar que a nossa senha está certa sem nunca, jamais guardar essa senha? Parece um truque de mágica, mas entender esse mistério é a chave para sacar como a segurança digital funciona. E a solução para esse mistério tem nome. É o hash. Um hash, falando de um jeito bem simples, é exatamente isso, uma impressão digital para dados. É um código único que parece todo aleatório, gerado por uma função matemática a partir de qualquer informação. Pode ser uma senha, um arquivo, uma mensagem, qualquer coisa. Tá, mas o que faz essa impressão digital ser tão poderosa para a segurança? Bom, uma das propriedades mais incríveis é que ela é extremamente sensível a qualquer mudança, por menor que seja. É um fenômeno que o pessoal chama de efeito avalanche. Vamos ver um exemplo prático. Pega uma senha super simples, tipo senha 123, com tudo minúsculo. Quando a gente passa essa senha por uma função de hash, olha só no que ela vira, essa sequência enorme e super complexa de caracteres. Essa é a impressão digital única dela, o hash dela. E agora vem a mágica. Presta atenção. Vamos mudar só um detalhezinho de nada. Colocar o primeiro S em maiúsculo. E o resultado? Puf! O hash é completamente diferente, fica irreconhecível, não tem nada a ver com o anterior. Isso é o efeito avalanche em ação. Uma mudancinha de nada na entrada causa uma transformação gigantesca na saída. Mas essa sensibilidade toda é só o começo. A robustez de verdade, a fortaleza do hashing, vem de um conjunto de regras matemáticas que são, assim, praticamente inquebráveis. E essas regras são cruciais. A primeira, o hashing é unidirecional. É uma via de mão única, não tem como voltar. A segunda, ele é determinístico. Isso quer dizer que a mesma entrada vai sempre, sem exceção, gerar a mesma impressão digital. E a terceira, ele é resistente a colisões. Ou seja, é praticamente impossível que duas entradas diferentes acabem produzindo o mesmíssimo hash. E olha, de todas elas, esse ponto da rua de mão única é o mais fundamental para a segurança de senhas. Uma vez que a senha virou um hash, já era. Não tem processo reverso. Mesmo que o invasor consiga roubar o banco de dados cheio de hashes, não adianta muito. Ele não consegue transformar aquele código de volta nas senhas originais. Mas é claro que a tecnologia não fica parada. Do mesmo jeito que os métodos para quebrar a segurança evoluem, as funções de hash também precisam ficar mais fortes. É literalmente uma corrida armamentista digital. Um bom exemplo são algoritmos como o MD5. Ele já foi o padrão, o cara, mas hoje é considerado totalmente inseguro. Por quê? Porque descobriram jeitos de criar colisões nele, ou seja, de achar duas coisas diferentes que geram a mesma impressão digital. O SHA-1 foi pelo mesmo caminho. Essa corrida toda levou a gente para padrões muito mais fortes, como o SHA-256, que hoje é o padrão ouro em muitas aplicações. Ok, a teoria é bem legal, mas onde é que essa tecnologia realmente importa no nosso dia a dia? A verdade é que ela está em muito mais lugares do que a gente imagina, agindo como um guardião silencioso, invisível. Três das áreas mais importantes que dependem do hashing são: primeiro, garantir a integridade de arquivos, para a gente ter certeza de que eles não foram alterados. Segundo, proteger nossas senhas. E terceiro, construir a base de tecnologias que estão mudando o jogo, como o blockchain. Vamos começar pela integridade dos arquivos. Sabe quando a gente baixa um programa e no site oficial tem um código gigante de letras e números? Aquilo lá é o hash. A ideia é simples. Depois de baixar, a gente pode gerar o hash do arquivo no nosso computador e comparar os dois. Se as impressões digitais baterem certinho, o arquivo é autêntico e seguro. E com isso, a gente volta para o nosso mistério do começo. Os sites não guardam senha 123. O que eles guardam é aquele código gigante e complexo que a gente viu. Quando alguém vai fazer login, o sistema pega a senha que foi digitada, gera um novo hash ali na hora e compara as duas impressões digitais. Se baterem, o acesso é liberado. A senha real nunca fica exposta. Mistério resolvido. E por último, o blockchain. Nas criptomoedas, por exemplo, cada bloco de transações contém o hash, a impressão digital do bloco anterior. Isso cria uma corrente, toda interligada. Se alguém tentar alterar uma transação num bloco anterior, o hash daquele bloco muda. Isso gera um efeito dominó, quebrando a corrente inteira, porque todos os hashes seguintes ficam inválidos. É isso que torna o registro de transações tão seguro e, principalmente, imutável.
E o mais legal é que esse conceito de verificação não é coisa só de especialista em segurança, não. A lógica por trás disso é super acessível e mostra bem o poder da ideia. O processo, em teoria, é bem simples. Primeiro, a gente gera a impressão digital do arquivo que baixou. Segundo, a gente vai no site oficial e pega a impressão digital original, a confiável. Terceiro passo, compara as duas. Se forem idênticas, pode respirar aliviado. O arquivo é exatamente o que deveria ser. Tudo isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. O hashing é um pilar da nossa segurança hoje. Mas, com o avanço da computação quântica, que promete quebrar muitos dos algoritmos que a gente usa, a pergunta é inevitável. Qual vai ser a próxima evolução da impressão digital dos nossos dados? Como vai ser a próxima geração de escudos que vão proteger o nosso mundo digital? Fica aí a pergunta.